Cryptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Olá, bem-vindos de volta ao Cryptomix. Nós demos uma pausa na temporada porque o nosso artista, nosso grande artista, ele tava em turnê. Ele ainda tá, mas ele deu uma pausa pra vir aqui com a gente, não é, Caco? É isso, bro. A gente achou um espacinho e tava difícil, né? A sua agenda também não tá fácil, hein? Não sou só eu que tô aqui. Mas é que você é o artista. Viajandão. Por isso que o cara falou, cara viajandão, artista loucão. Não, viajandão, gente, é que eu tô viajando muito na real. Você tá bem, Bru? Saudade. Eu tô, Bate saudade. aí. Uma cota que a gente não se vê. Exato. Não, mas eu tô muito feliz com a volta do NX, tudo que você tá fazendo, muito bacana. E lógico que a gente não esqueceu o nosso projeto, né? A gente tá aqui de volta pra falar pro pessoal e pra dar aquela continuidade, na verdade, não continuidade. Esses 2 últimos podcasts vão ser muito especiais, Caco. Pô. Resumo do resumo. Meu Deus. Não, é o passadão que todo mundo precisa. Exatamente. Sacou? Quando vai chegar na hora da prova, o que você faz, Bru? Você vai fazer o vestibular. Passadão resumão. A milhão. E aí, resumão, e aí você já chega com tudo fresco na cabeça. Exato. Só que vão ser 2, né, Bru? Porque é tanto assunto que a gente vai dividir em 2 partes. Também foram 20 podcasts, né? 20 podcasts. A gente vai tentar consolidar o máximo. 22. Agora a gente é verdade, 22. 23 e 24 da primeira temporada do Cryptomix. Primeira de muitas temporadas, né, Bru? Primeira de muitas. Que na próxima temporada, a gente não vai dar spoiler aqui, mas vai ter novidade também. Então, umas mudancinhas muito legais. Gatilho de ansiedade virando. Ótimas ideias, inclusive sugeridas por Bru Aleman para os nossos formatos. Então, fiquem na guarda aí que tem segunda temporada. Mas, Bru, vamos dar aquele disclaimerzão pra começar? Bom, lembrando todo mundo que eventualmente, a gente vai conversar sobre determinadas criptomoedas, ou nós vamos falar sobre processos de investimento, mas nada vai tirar a necessidade de você fazer a sua própria pesquisa. Tudo que nós falarmos é de maneira educacional, então você não deve levar a ferro e fogo, tem que fazer sua própria pesquisa, tem que analisar o risco, ver a viabilidade desse investimento dentro da sua carteira de investimentos, tá bom? E, lógico, se autorresponsabilizar. Então, por isso que nós estamos aqui. Gente grande, a gente fala isso o tempo todo. Exatamente. Por isso que a gente tá aqui, mas a gente tá aqui pra te ajudar. Então, tudo que você escutar vai ser, assim, aquele estalo da cabeça pra você mudar a sua vida, mudar a forma como você enxerga as criptomoedas. Você já andou de mobilete? Não. Então, ou já? Será? Já deve ter andado. Já andei. Andou. Sim, tipo, na praia. Tipo, você ia lá pra Ilha Comprida, tinha os walk machine pra alugar. E às vezes ele não ligava. O que você tinha que fazer? Dá um tranquinho. A gente é esse tranquinho pra vocês, verdade. Galera. E aí, ó, liga o walk machine e sai voando aí. Nesse sentido, esse tranquinho, eu lembro da Brasília amarela da minha avó. Olha, isso, pô, se você tivesse com ela guardada na garagem até agora, já ia valer um Bitcoin pelo menos. Tá vendo? É isso. Devia ter pensado nisso, devia ter pensado em comprar Bitcoin há muito tempo atrás, mas tudo bem, vamos lá. Mas o bom é que a gente sempre começa em algum lugar. Mas, Bru, hoje, essa primeira parte do resumão é comigo. Hoje eu vou perguntar um monte de coisa pra você. Tá preparada? Tô. Vai. Ó, então lembro que o nosso primeiro podcast... Ó, e lembrando, a gente não vai passar aqui cada um dos podcasts. A gente pegou aqui o que era o mais importante de toda a temporada e a gente resumiu em 2 episódios. Então, eu vou começar pelo começo, que foi de onde a gente começou, basicamente. No nosso primeiro episódio, a gente falou sobre a história do dinheiro, que pra entender o Bitcoin, a gente tem que entender de onde veio o dinheiro. E aí vai a pergunta pra você, Bru. O que é dinheiro e como surgiu o dinheiro? Bom, vamos lá. A gente começou do começo. O dinheiro nada mais é do que um meio de troca, tá? Então é aquela unidade de conta. Então, quando você vai comprar alguma coisa, você precisa trocar por alguma coisa para conseguir comprar, né? Então, antigamente, essa forma de dinheiro tinham outras formas que a gente utilizava. Hoje é o papel moeda, o famoso papel moeda, o nosso dinheiro real oficial. E ele também serve como uma reserva de valor, lógico, dependendo do dinheiro. Porque existem vários dinheiros. Tem o real dinheiro, tem, né? Tem o... Como que chama? O da Argentina, gente. O peso argentino. Peso argentino. Bateu 3 dígitos de inflação nos últimos 12 meses. Meu Deus, como não gosto do que eu não gostaria de ter esse dinheiro no meu carteira. Daí a gente não pode falar que ele é uma reserva de valor. Não. Tem o dólar, que é a moeda mais utilizada no mundo, que é uma reserva de valor. O que é? É uma moeda que não é tão afetada pela inflação. Mesmo que tenha inflação, ela ainda é muito mais valorizada, tá bom? Ela é muito adotada, né? Ela tá muito utilizada na economia global. Exatamente. Então podem existir vários países, cada um com a sua moeda,
moeda, mas é um meio de troca, a gente pode definir como meio de troca universal, tá? E ele surgiu, então teve lá o escambo. O escambo, na verdade, era uma troca, né? Era o dinheiro por uma outra troca. Os portugueses começaram a se relacionar aqui no Brasil, né? Trocava ali um espelhinho por, sei lá, 3 toneladas de pau-brasil. Essas coisas que eram justas na época. Exatamente. Aí teve a moeda de metal, muito conhecida também desde antigamente, desde a época de, sei lá, Júlio César, sabe? Economia grega. Com a cara dos grandes imperadores romanos impressa ali no metal, né? Exatamente. Então, assim, não quer dizer que os anos da história quer dizer que foram utilizados. Lógico, teve a grande maioria. Mas a moeda de metal era um conceito super antigo que voltou depois um pouco mais pra frente. Também nessa época de colonizações, porque as colônias, né? Então, Espanha, Portugal, Inglaterra, quando ia atrás das colônias, eles queriam o quê? Riqueza, ouro, prata. Né? Justamente para cunhar também as suas moedas. Então veio bastante os metais, a moeda de metal, e daí veio a nota de papel, né? A nota de papel, Bru, ela veio como uma evolução da moeda de metal, porque imagina, eu tenho que transportar, sei lá, R$1 milhão em moedas de R$1. Você vai ter 1 milhão de moedas de R$1 e isso pesa. Exatamente. Então a gente fala, a gente precisa de uma coisa que seja mais fácil de levar de um lugar pro outro, né? Porque também tem esse lado da transferência de mãos, então... E outra que o metal é escasso também, né? Imagina fazer toda vez moeda de ouro pesada, cada uma um peso diferente. Falta minério não tem. No mundo, Exato. Né? As nossas reservas, elas não são infinitas. São finitas. Elas são finitas. O dinheiro, ele já é infinito. Você pode imprimir. Deve? Não. Mas você pode. Você pode imprimir dinheiro até a hora que você quiser. O ponto é que você quebra uma economia se fizer isso. É um ajuste muito fino, né, Bru? Entre o excesso de liquidez que um banco central coloca dentro do seu país, controle da taxa de juros, que vai combater a inflação. Daí a gente vai para um desenho super econômico. Extremamente, é uma equação complicada. Mas a gente pode imprimir até... Você pode imprimir o quanto quiser. Sim. Pode. É só você ter papel. Entendi. Entendeu? E aí a gente seguindo, né? Teve outras formas de dinheiro também ao longo da história, né, Bru? E aí queria que a gente desse uma passadinha ali, que eu lembro que a gente teve 3 principais, né? Teve. Então, assim, nós falamos como que eram as formas de troca, né? Então, assim, porque, como eu comentei, o dinheiro é um meio de troca. Agora, quando a gente fala sobre a forma do dinheiro... não é a forma de troca, é na verdade o que você utilizava como meio de troca. Então são 3. A gente teve o commodity. Então o commodity, gente, nada mais é do que matéria-prima. E quais eram as matérias-primas? Ouro, prata, outros metais. Por muito tempo também, gente, foi vaca, café, enfim. Até algodão. Algodão, trigo, açúcar. Os holandeses no Recife, né? Açúcar. Então, bastante isso daí, tudo isso são commodities, tá? Inclusive, a moeda de metal, né, ela era cunhada em ouro, prata, justamente por serem minérios escassos, então ela tinha uma representatividade muito maior de valor por conta da escassez, Exatamente. Né? Por isso que ela valia realmente, tinha o seu valor atribuído a isso. É o que a gente fala que é o valor intrínseco. Intrínseco, exatamente, que são reservas finitas, né? Exatamente. Aí a gente teve o fiduciário. O fiduciário nada mais é que o nosso papel moeda. Mas o que é o fiduciário? É porque ele é emitido por uma entidade, então tem uma entidade que pode emitir isso, não é qualquer pessoa. Você não compra uma impressora de papel moeda e faz essa impressão. R$100 e dá pra alguém. Exatamente, tem alguém que governa, comanda aquilo, e nesse caso é o governo, e não tem um valor intrínseco, é simplesmente um papel. É que a gente valoriza porque aquele papel, ele é oficial, vamos se dizer. É o governo garantindo pra você que aquela nota, né, aquela cédula de dinheiro que ele tá te dando tem realmente aquele valor. Então. Exato. E o valor, ele vem, a gente fala que não tem valor intrínseco, é por quê? Porque ele não é um ouro, como ele é um papel, a gente fala que vem da confiança da economia, né? Das pessoas trocarem aquilo, da instituição, da estabilidade do governo. E que é também emitido pelo Banco Central do país, né? Exatamente. Alguns bancos centrais têm a sua autonomia, né? Que a gente fala de autarquia, que é justamente para não ter o governo comandando a emissão de dinheiro. Então, são órgãos, né, que têm a sua independência. E isso faz com que exista um equilíbrio. Então, por exemplo, o presidente chega e fala: eu tô precisando de dinheiro para fazer vários projetos sociais, não sei o que lá. O Banco Central segura. Exatamente. O Banco Central emite aí não sei quantos bilhões de reais. O Banco Central, não é assim. Tem que estudar aqui, tem vários números que eu preciso ver para ver se é possível chegar nessa conta que você quer. Então, é também importante falar
dessa questão também da autonomia do Banco Central para justamente controlar essa oferta de liquidez, né? Senão a gente tem um choque monetário, né, Bru? Exatamente. Muito dinheiro no mercado, o dinheiro passa a valer menos, a inflação sobe. Não sei mais ou menos essa conta. Porque, teoricamente, você só pode imprimir o dinheiro, todo país ele tem uma reserva. Ele tem uma reserva financeira, ele também tem dívidas. Então, teoricamente, você só pode imprimir o tanto que você tem ou o tanto que você arrecada. Sim, entendeu? Exatamente. Então não tem como, porque você tem que ter uma contrapartida, não é só a impressão. Você tem que imprimir, mas assim, vem de onde? É como se fosse assim, quando você vai pegar um dinheiro no banco, você não precisa dar alguma coisa em garantia? Sempre, né? Entendeu? Nem que seja o seu CPF que vai sujar. Você dá alguma coisa em garantia. Então, por exemplo, um financiamento. O apartamento fica em nome do banco até você terminar de pagar. Sim. Por quê? Porque o apartamento é a garantia. Qualquer coisa, se você não pagar, o banco pega de volta. Põe no leilão e pega o dinheiro de volta lá que ele te deu. Um governo, o Banco Central, ele pega em garantia a riqueza que tem do país. Sim. Entendeu? Emite títulos de dívida, né? Exatamente. Então você tem um limite para poder imprimir o dinheiro, que é o limite daquilo. Porque se der alguma coisa errada, o Banco Central também toma. Sim. Entendeu? Para poder ajudar a melhorar o país. Então você tem esse determinado limite. A gente tem um limite de governança. Né, Bruno? É muito São sensível. ajustes ali que tem que ser feitos. E aí a gente vai mais para frente que a gente chegou no dinheiro, passou do dinheiro fiduciário pro representativo. Exato. Então, assim, o representativo nada mais é do que uma troca de dinheiro físico por uma determinada commodity, entendeu? Ele representa alguma coisa. Hoje em dia, se a gente falar, o mercado do agronegócio, ele funciona dessa forma, né? Então, por exemplo, o agricultor, ele tem toda ali a produção dele, sacas de soja. Ela é valorada por um determinado preço, geralmente em dólar, só que você transforma em real. Se ele quiser dinheiro no banco, ele coloca essa soja em garantia, que tem um determinado preço valorizado em reais, e ele troca por um dinheiro em espécie, um dinheiro fiduciário. Então é uma troca do papel moeda com a commodity. É a transação de meios de troca entre essas duas. Entre esses tipos de dinheiro, né? Exatamente. O commodity e o dinheiro fiduciário, no caso, o papel moeda. Exatamente. Legal, Bru. E aí, ao longo do tempo, né, que a gente sabe que a sociedade ela tá sempre em evolução em vários aspectos. Cultural, econômico, político. E aí, falando desse lado econômico, como que você enxerga ali a ideia da evolução do dinheiro, né, ao longo dos anos, assim, ao longo de muitos anos, né, que a gente sabe que data ali de milênios atrás, o surgimento das primeiras representações de valor? Cara, eu acho que tem algumas coisas que evoluíram. Por exemplo, você lembra do cheque? Opa! Já, graças a Deus não passei nenhum sem fundo, mas passei um monte. Cara, não tem cheque hoje. Você pensa, imagina, não é muito louco você pensar no cheque? Porque assim, como que as pessoas aceitavam? Era muito na base da confiança, né? Não tinha tanto sistema. E aquele cheque que ficava pingando de mim, você dava pra um que passa pra outro. Exato, que vai trocando, que você tinha que cruzar. Exatamente. E quando cai, daí geralmente às vezes era sem fundo, por quê? Porque alguém ficava repassando o seu cheque e você nunca sabia quando ia cair na sua conta. Quando você tinha que deixar o dinheiro lá, né? Exatamente. Era uma bagunça. É muita loucura, né? Um papelzinho onde a pessoa coloca o quanto vale. Eu acho que esse dinheiro, enfim, caiu em desuso até por uma organização e para você não conseguir. Ele foi sumindo a partir do momento que essa questão do SPC, Serasa, enfim, do nome sujo começou a crescer mais, né? Isso daí começou a ser mais digitalizado. Sim. Então começava as pessoas, quem tinha cheque, começou a ser consultada, né? Você ia lá, consultava. Daí a loja via que ela tinha muitas dívidas e não aceitava o cheque daquela pessoa. O cheque era uma promessa. Exatamente, então, era uma promessa. O que a pessoa dava, falou, olha, isso aqui é minha assinatura, aqui tá o valor, você vai lá e troca isso aqui no banco. Riscos de fraude absurdo e o banco acaba entrando numa... cheque voador, né? Exatamente. Então, assim, é engraçado, né? O cheque, eu acho que o conceito... o cheque era uma dívida futura, é uma promessa de dívida, e não dívida em si. Né? E que essa dívida poderia ser sua ou do banco, porque se não caísse, é sua. Totalmente. É do banco, quer dizer. Entendeu? E como que ele vai cobrar juros de você se não tem dinheiro? Enfim, uma loucura. Eu acho que isso daí evoluiu bastante e evoluiu para essa questão de cartão de crédito. Cartão de crédito acho que veio para substituir. Nossa, que é um meio mais prático de pagamento hoje em dia, né? É um meio você mais consegue prático fazer qualquer coisa. Eu basicamente uso só cartão de crédito, a não ser as contas fixas que eu pago, que muitas vezes eu pago no boleto mesmo, para ter o controle, comprovando certinho. Mas a grande maioria, Bru, vai no crédito. E também que a gente faz o quê? Vem juntar milha, né? Pra fazer a viagem que eu vou fazer pro Nordeste, com a minha gatinha. Eu ainda não aprendi esse negócio de milha, eu quero aprender, é mó delícia, cara. A hora que você vai ver, você fala, porra, ganhei 2 passagens aqui, bora viajar, né?
É ótimo. Aí a gente teve a evolução das moedas físicas, né, para os cartões de crédito, pagamentos digitais, que a gente já acabou de falar. E também a gente viu o tamanho da relevância que os bancos ganharam, né, dentro do sistema financeiro, né? Porque eu acho que o cartão de crédito, ele evoluiu para os pagamentos digitais. Então a gente começou cada vez mais digitalizar tudo, né? Porque o cartão de crédito você começou a colocar dentro do seu celular, você começou a utilizar isso dessa forma. O banco, então, ele teve que começar a mudar e também aquela ideia da agência física começou a se tornar mais online. Sim. Né? Tanto que o banco atrasado hoje é aquele que você tem que ir na agência. Eu tenho em um desses bancos que tem que ficar indo em agência, mas assim, por obrigação. Porque senão não teria. Sim. Entendeu? Porque todos os meios viraram digitais. Então eu acho que assim, olha, foi a evolução. Veio de um conceito de cheque, um problema de dívida, o cartão de crédito, que é mais fácil você cobrar a dívida da pessoa, que foi para um pagamento online, que exigiu que os bancos entrassem dentro desse meio. Só que daí surge uma outra questão, né? E é mais fácil fazer a distribuição do dinheiro, de você receber o seu salário, ao invés daqueles olerites, ao invés daquelas cartinhas que você tinha aqui no banco, enfim, retirar. Mas, ao mesmo tempo, o banco também teve que evoluir por questão de segurança. Sim. A tecnologia também teve que estar junto com o banco. E, na verdade, nunca o banco imaginou. é o custodiante do dinheiro dos seus correntistas. Exatamente. Né? Então, se você veio assim, como a ideia do... Você me perguntou, como a ideia do dinheiro evoluiu com o passar do tempo? Ela evoluiu do mesmo jeito que a tecnologia. Eu acho que hoje eu resumiria dessa forma. E ainda tem ali algumas coisas que eu vejo que os grandes bancos ainda estão um pouquinho atrasados, né? Eu acho que não dá para fazer deixar de falar da correlação dos grandes bancos tradicionais com as novas fintechs, né? Eu tenho conta tanto em banco mais tradicional quanto em uma fintech. E cada lado tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Eu tenho os dois também. E eu vejo muito a fintech com um lado muito mais simplificado do cotidiano, do dia a dia, né? Das pessoas poderem usar com o máximo de facilidade possível. E que tem alguns serviços dentro dessas fintechs. Mas aí você vai para os grandes bancos, aí você tem uma liquidez maior, você tem uma linha de serviços muito maior, mas você também tem algumas coisas que são um pouco engessadas. Então, acho que tem esses dois lados aí. E que eu vejo que os dois estão caminhando pro futuro ali de blockchain também, né? A gente pode falar isso um pouquinho mais. A gente pode falar. A gente vai chegar lá. E Bru, então, assim, a gente falou de todas as formas de dinheiro, né? Da evolução do dinheiro, enquanto ele físico. Só que o dinheiro não é mais físico, né, Bru? Exatamente. Ele virou digital, ele virou um número na tela. E como é que você enxerga essa transição, Bru? Bom, eu acho que assim, primeiro, né, a gente não pode negar, comodidade. Concordo, é muito cômodo. Porra, eu não quero ficar carregando um monte de nota no bolso, cara. A gente ama o Pix. Amo Pix. Eu não vivo sem Pix. Inclusive tem algumas medidas de segurança do Pix que também é bom uma hora a gente falar sobre isso, né? Pra galera. De limitar o volume de Pix que você pode fazer fora de casa, ou só permitir que você faça Pix em local seguro. Você se cadastra o IP da sua casa, né? Da internet da sua casa. O meu tá fazendo isso em um dos ótimo, bancos. porque se roubam o seu telefone, você é coagido a alguma coisa, tá ali, você tá protegido. Então, vale a dica também pra galera prestar atenção nas medidas de segurança desse tipo de transação. Exatamente. Então, tem a comodidade, lógico, daí você falou esse outro ponto, a evolução da tecnologia. Então, eu acho que é muito interessante, né? Não só a evolução da tecnologia trouxe a segurança dos pagamentos digitais. Eu acho que hoje em dia é muito fácil. Até para pagar imposto, eu tenho que pagar minha, como que chama? DAS da minha empresa. Hoje em dia eu consigo fazer pelo Pix. Já vem com o QR Code, né? Pelo Pix. Então, assim, super segurança, é super prático. Você não paga boleto errado, não tem... Nossa, eu acho que isso a gente não tem nem o que discutir. E também, essa questão de você colocar... Meu marido sai sem carteira, né? Eu também, eu só saco o celular. Então. Inclusive agora eu vou fazer prova de reciclagem da CNH pra ter minha CNH digital. E aí falar, pelo menos eu tenho aqui pra pagar as contas, pra me comunicar. E agora eu tenho minha identidade também. Exatamente, ele tem tudo também lá. A CNH, não sei o que lá. Mas eu tenho medo. E se dá um tilt no celular, gente? Isso daí, apesar... Eu olho com o RG aqui, pelo menos, assim, Ele tá até não, velhinho, gente. coitado. Ele anda sem nada, porque exatamente esse sistema, então essa evolução da tecnologia, a comodidade, a segurança desses pagamentos, que facilitaram essa transição, essa transação do dinheiro, que acontece? As pessoas estão saindo, inclusive, sem carteira. Olha, isso aí fica muito prático. Porque também, vamos combinar, né, Bru? Cada vez mais a gente quer depender menos de coisas físicas, né? Exatamente. Quer ficar livre ali. Exatamente. Eu, inclusive, tem amigos meus que hoje em dia só saem com o Apple Watch da Apple.
porque ele pode se comunicar, pode mandar uma mensagem, pode pagar uma conta. Eu ainda não cheguei nesse grau, mas vai saber, né? Não, e olha que engraçado, daí eu vou puxar pra você. Porque assim, as pessoas acham, vai no banco, tem gente que ainda não se atualizou nisso, né? E fala, não, eu vou no banco, eu tiro o dinheiro. E eu falo, gente, o dinheiro que tá ali mostrando que o saldo da sua conta, o banco já emprestou pra alguém. Não é seu. Aquele dinheiro não deixa de ser já um dinheiro digital. Você só olha o número. Você vê o número, mas o banco tá ali trabalhando esse dinheiro também. Tá trabalhando esse dinheiro também. Todo o dinheiro que tá lá parado, entendeu? E aí a gente vê uma evolução pra quê? Moeda digital. E aí a gente chega também naquela parte de sistema de pagamento online, né? Que hoje em dia você tem contas em bancos digitais e você consegue fazer várias transações sem ter que passar um cartão, né? Nem aproximar o seu celular. Basicamente, por exemplo, você vai para quem usa iPhone, por exemplo, você tem uma Apple Store, né? Que você consegue pagar ali para baixar um aplicativo diretamente pelo teu telefone. Então você consegue fazer um pagamento online. Por exemplo, no Google Play também, da galera que usa Android. Então fica muito fácil, né, fazer esse tipo de transação. Então, daí agora eu quero puxar pra você. Bora. Porque daí agora a gente entrou nesse conceito de moeda digital. Isso, aí... Agora é a sua parte. Agora é a sua parte. Tá comigo aqui. Porque eu falei, a gente já tem esse conceito. Moeda digital... Enfim, eu acho que o meu filho tem moeda digital, por exemplo, do videogame. Mas eu quero que você explique. Tá. Qual foi a primeira moeda digital, né? Porque o que são essas moedas digitais que a gente tá falando? Eu tô falando do númerozinho aqui do banco, mas o que são essas moedas digitais? Começando do conceito, eu vou falar de uma forma bem fácil pra galera entender. Então, uma moeda digital é uma forma de dinheiro que existe só na forma digital, né? Colocando como comparação o Bitcoin... o Conrado não pode chegar aí numa agência de um banco e falar, eu quero um Bitcoin físico. Ele não existe físico. Não é que nem eu pegar, por exemplo, eu quero trocar R$100, eu vou lá no banco e peço pra me dar R$100, ele vai me dar uma nota de 100. Então, é um dinheiro que é única e exclusivamente, ele existe somente na sua forma digital. E aí falar sobre a diferença entre os dois, né? Que ao contrário de moeda física, o dinheiro digital ele pode ser transferido de forma eletrônica de um lugar pro outro de forma instantânea. Né? Super, já foi, passa um Pix pra Bru, 30 segundos ela tá com o Pix na conta dela. Não sei nem quanto tempo que eu não tiro dinheiro. Nossa, eu também. Se alguém me assaltar, eu falar, desculpa, moço. Eu nunca gostei de andar com dinheiro na carteira. Eu tenho uns boletos aqui, se quiser eu te dou. Você paga os meus boletos também. Mas a diferença eu consigo fazer uma transferência de eletrônica pra Bru, né, com dinheiro digital, de uma forma super rápida, super segura. Se eu fosse fazer a mesma coisa da forma física... Por exemplo, eu vou fazer R$100 em transferência pra Bru, eu faço um Pix, ela recebe na hora, eu guardo o comprovante, tá tudo ok, a transação aconteceu. Agora, se eu vou dar R$100, eu vou ter que encontrar com a Bru, ou seja, eu vou ter que sair de casa, vou ter que encontrar em algum lugar, ou eu vou depender de um terceiro, como por exemplo um banco, que eu vou ter que ir lá sacar esse dinheiro. Então, dependo de um terceiro e ainda tenho que fazer isso de forma direta. Então, é uma praticidade muito grande você trabalhar com dinheiro digital. E aí, falando do surgimento do dinheiro digital, a gente pode puxar lá para trás de 1988, do David Chaum, que era um cientista da computação, muito conhecido, inclusive, e que ele criou uma moeda que chamava DigiCash, tá? Ela é considerada hoje a primeira moeda a ser criada, mas ela não foi de fato adotada, mas ela foi muito importante para o desenvolvimento do Bitcoin. Inclusive, ela é citada no paper do Bitcoin lá de 2008, quando o Satoshi Nakamoto divulgou ali para uma comunidade de criptógrafos que ele estava lançando o Bitcoin. E não só o DigiCash, a gente tem outras moedas digitais também que foram criadas antes do Bitcoin, que foram super importantes para o desenvolvimento do código do Bitcoin, né? Porque a gente fala aqui de descentralização, o código do Bitcoin é aberto. E isso na criptografia é muito normal, né? Dos criptógrafos, né? Os desenvolvedores deixarem os códigos abertos para que outros desenvolvedores tenham acesso e tenham um ótimo ponto de partida para novas tecnologias. Isso acelera muito a evolução das coisas, Bru, quando você abre esse tipo de tecnologia. Então a gente teve o Hashcash do Adam Back, também que era um cientista da computação. Inclusive, se não me engano, não me falha a memória, ele foi o primeiro pessoa a receber, na verdade, a minerar um bloco de Bitcoin. Foi o Adam Back. E criou o Hashcash. E ele criou também um negócio chamado prova de trabalho, né? Que como o dinheiro digital... Ele que fez isso, que acabou virando o sistema de validação a gente falou isso do Bitcoin. Então ele foi super importante. E aí a gente teve o B-Money, que foi do Eidai, também que era um cyber criptógrafo, meio punk, anarquista, também que foi super importante. A gente teve o BitGold do Nick Szabo. Então todas essas moedas digitais que vieram antes do Bitcoin, também que tinham o seu código aberto, foram importantes pro Bitcoin surgir, porque elas não deram certo, mas o Satoshi
que não sei se ele tá ouvindo a gente agora, se ele tá no céu, enfim, ninguém sabe onde ele tá. Ninguém sabe quem ele é. Ele pegou tudo isso de experimentos que aconteceram ao longo dos anos e foi melhorando até chegar no Bitcoin. E aí, de fato, o Bitcoin é considerado a primeira moeda digital, de fato, usável, né? A minha primeira moeda digital foi a do joguinho Pitfall. Nossa, essa é das antigas também, hein? Esse joguinho é das antigas. O Pitfall não era do Master System, alguma coisa assim? Eu jogava no computador. No computador. Eu jogava no computador, já era, Aí era tubão, mas era computador. Subiu o nível, né? Falou, pô, ela tem um teclado pra jogar, isso, mano. Não fica só no controle era no computador com as teclas. E daí depois, acho que a segunda moedinha foi no Mario Kart, Mario Party, Mario, Super Mario, essas coisas. Gosto muito. Inclusive, eu tô querendo comprar um emulador pra jogar todos esses jogos da minha infância. Que eram as moedas digitais, são moedinhas digitais, gente. Ele tinha que dar uma cabeçada na caixinha e caiu uma moedinha e você somou. Queria pegar. Era demais. Bom, então você comentou do Bitcoin. Agora a gente vai pra evolução, né? O que foi a criptomoeda? Então, como que ela se encaixou dentro dessa evolução da moeda digital pra criptomoeda? O Bitcoin já foi a criação de tudo? Enfim, surgiu o Bitcoin, surgiu a criptomoeda? Eu acho que, assim, falando em termos bem práticos, o mercado cripto começou por conta do Bitcoin. Tá. Aquilo foi criado, ele foi realmente validado, viram eficácia, importância, viram o código. Por uma questão de segurança, enfim, tudo que foi criado junto com o Bitcoin, né? A descentralização foi o principal fator, né? De você ter a liberdade de fazer uma transferência de um valor de uma pessoa para outra de forma direta, sem a necessidade de um intermediário de confiança. E você, né, literalmente você não precisa de um banco para poder transferir um dinheiro para a Bru. Exato. Esse foi o princípio também. E que as pessoas fossem os próprios custodiantes. Tá. Né? Ou seja, você tem Bitcoin, você consegue guardar o seu Bitcoin numa wallet. A gente falou isso em episódios passados. Você é o dono do seu dinheiro. Exatamente, você vai transferir para sua wallet, é um endereço eletrônico onde vai ficar ali registrado na blockchain, que é aquele endereço eletrônico. Claro que ninguém vai saber exatamente de quem que é, mas tá ali na blockchain falando que esse endereço eletrônico, que só eu sei que é meu, ou por exemplo, só a Bruna sabe que é dela, tem uma determinada quantidade de bitcoins. Então, isso foi muito importante. Agora, a gente precisa falar, Bru, sobre a definição, o que é criptomoeda, que muita gente pergunta, né? Então, entrando no termo prático, né? Tá. A criptomoeda, ela é um tipo de dinheiro digital e que ela usa a criptografia. A criptografia, para quem não sabe, é um sistema de computação que ela consegue processar, ou seja, as transações e validar elas na blockchain de uma forma que ela fique totalmente segura, né? Que ela é uma conta que você faz de um algoritmo extremamente complicado ali, complexo, que a máquina tem que resolver uma conta. E aí, com isso, ela resolvendo essa conta, ela consegue registrar essa transação dentro da blockchain. Então, é uma maneira de você ter mais segurança dentro desse universo cripto, né? Dentro das transações do dinheiro digital. Então, ela é tipicamente descentralizada e ela usa essa tecnologia da blockchain que a gente fala que é o nosso grande livro contábil descentralizado, onde você valida e registra as transações em novos blocos de transações, tá? Então, ela usa esse processo de criptografia. Agora, quando a gente fala que a criptomoeda ela é a próxima etapa na evolução do dinheiro... Depois do cartão de crédito, do sistema de pagamento online. Exatamente. Então, quando surgiu a internet, né, e o comércio digital, a criptomoeda, na verdade, ela foi uma evolução natural, né, do dinheiro. Então, ela oferece ali uma forma muito prática, muito segura de troca digital, anônima e descentralizada. Ou seja, você consegue comprar, pagar as suas coisas de uma forma que você é o custodiante, não precisando de um intermediário e que ninguém vai ficar sabendo, né, quem que está transferindo de fato. Vai ter ali registrado na blockchain, você vai poder conferir que essa transação aconteceu, mas ninguém vai saber de fato que o Conrado transferiu alguma quantia para a Bruna, por exemplo. Porque é tudo em código, né? Ele é um código. Exatamente, mas fica tudo registradinho. Fica difícil de assim, fiz a TED, né? Não vai ter aquele. Fiz a TED, daí tá bom. E aparece o nominho da pessoa. Nesse caso, aparece um código, né? Exatamente, é uma hash que a gente fala, né? Da transação. Tá. E aí a gente pode falar quais são as principais características das criptomoedas. Quais são as distintas? Isso, exatamente. O que é tão diferente, assim? A segurança da criptografia. Tá. Né? Que realmente ela é literalmente contra qualquer tipo de fraude, ou seja, ninguém consegue fraudar uma transação
porque existe um processo criptográfico que precisa ser cumprido para que essa transação aconteça e seja registrada. E quando ela for registrada, ela é imutável. Não tem como você voltar atrás. E o dinheiro físico a gente não tem, né? Se você tem uma nota e você troca com alguém, você não consegue rastrear onde vai parar essa nota. Por exemplo, se for uma nota falsa... Uma nota exatamente. Como que não tem como a responsabilidade ser sua? Não tem como ter um Bitcoin falso. Não tem, exatamente. Então a criptografia garante esse tipo de segurança. E a descentralização. Por que descentralização? A rede, eu vou sempre colocar o Bitcoin como o principal exemplo, tá? A rede do Bitcoin, a blockchain, ela é uma rede que a gente chama que é um grande livro contábil, né? Ou seja, sempre que acontece uma transação, né, o Conrado vai transferir um dinheiro para a Bruna. Quando eu faço isso na rede do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, eu mando uma mensagem para a blockchain, né? Então fica num lugar que chama mempool, que a gente fala que é um memory pool, ou seja, onde todas as transações que estão acontecendo ficam ali, né, bagunçadas, aguardando quem? Os mineradores. Aí fala, mas de novo esse papo, quem são os mineradores? Os mineradores são basicamente usuários da rede e que deixam os seus computadores, que tem uma configuração específica e tudo mais, conectados à blockchain do Bitcoin e que oferecem força computacional para quê, Bru? Para validar essas transações e registrar elas em novos blocos. Entendi. Entendeu? Então, vai lá, eu quero fazer uma transação para a Bru. Quando eu vou fazer eu pego a chave pública da Bru, que seria a agência e conta, vamos falar assim, uma chave Pix da Bru, e vou transferir para ela. Só que antes de ir, essa é minha transferência, ela vai virar uma mensagem lá na mempool, e aí um minerador falou, opa, deixa eu ver essa transação aqui. Ela vai pegar essa minha transação, junto de várias outras, vai executar uma prova de trabalho, que é esse exercício criptográfico, né, uma equação que ele tem que resolver para validar realmente que aquela transação é segura, é real, que tem a minha chave pública, que tem a minha chave privada, que está transferindo para a chave pública da Bru, que tem uma chave privada por trás, mas através da criptografia ele consegue fazer. Então, quando isso acontece, a transação, ele valida, né, essa transação no meio criptográfico, valeu, ele vai lá, registra na blockchain. Quando ele registra na blockchain, o que acontece, Bru? Fica marcado, Fica marcado ali, mas aí ele ganha uma recompensa. Ah, é verdade, tem a recompensa do minerador. Duas recompensas, na verdade. Que ele vai ganhar a transação, uma taxa de transação, que é um fizinho em Bitcoin que eu que estou transferindo, vou pagar para ele, por ele ter validado essa transação. E a rede, por ele ter oferecido seu computador, feito essa prova computacional, também paga. Vai liberar para ele a recompensa em Bitcoins, que atualmente, por bloco minerado, quando ele consegue registrar validar um monte de transação, colocar num bloco, esse bloco de fato registrado no blockchain, ele ganha 6,25 BTC. Nossa senhora, hoje... Exatamente. Então, quando isso acontece, ele ganha, além da taxa de transação, uma recompensa da rede. É daí que surgem os novos Bitcoins. Entendi. Com o limite de 21 milhões, né? Que a gente já falou isso várias vezes. Exatamente. Então, acho que eu já me aprofundei demais nesse assunto aqui. Daqui a pouco vai faltar assunto pra gente continuar, Bru. Bom, a gente tá chegando no nosso fim. Agora eu quero que você, como a gente falou bastante, né? Eu trouxe aqui algumas outras questões pra gente falar sobre a história atrás do Bitcoin, o blockchain, que é essa tecnologia que eu acho que você explicou bastante, e enfim, eventuais desafios aí que a gente vai começar a enxergar um pouquinho mais. Vamos um de cada vez, mas assim, bem sucinto pra gente depois ir pro próximo, tá? Bora. Algum ponto importante dessa história por trás da criação do Bitcoin, que foi a primeira moeda? Faltou alguma coisa que seja interessante o pessoal saber? Sim. Quem criou o Bitcoin, ou se foi um grupo de pessoas que criou o Bitcoin, se denominou Satoshi Nakamoto, que desapareceu lá em 2010. Ninguém tem notícia. Ninguém sabe desse selo, desse grupo, enfim, o que aconteceu. Permanece um mistério. Exatamente. E como é que ele lançou isso? Ele divulgou num grupo de criptografia, muito famoso na época, o white paper do Bitcoin, explicando exatamente o funcionamento e o que era o Bitcoin. Então foi aí que surgiu. Só que eu acredito, por medo de represálias, por ser uma tecnologia nova, que a gente sabe que enfrenta resistências de várias formas, ele acabou se ausentando, esse grupo acabou, né, desaparecer. Então ninguém sabe exatamente quem é essa pessoa. Então permanece até hoje o mistério de quem é Satoshi Nakamoto, ou quem são as pessoas que se denominam Satoshi Nakamoto, Bru. Caramba, muito bacana isso. Bom, a gente falou bastante do Bitcoin, né, nas outras respostas. Vamos falar da filosofia. A filosofia, verdade. Então, por que o Bitcoin existe, galera? É um resumo super básico aqui. O Bitcoin foi projetado basicamente para ser uma moeda descentralizada, que seja resistente à censura, ou seja, como a blockchain ela é pública, inviolável, descentralizada, não tem, por exemplo, um agente do Estado que vai conseguir confiscar os seus Bitcoins. Entendeu? Então, por isso que ela é resistente à censura
e manipulação por parte de terceiros, que a gente acabou de falar, que você tem que executar uma prova de trabalho para validar essa transação, registrá-la num bloco, então ela é infraudável, né? Entendi. Então, além de criar uma forma de dinheiro que podia ser gerida ali, controlada pelos próprios usuários e sem ter necessidade de um intermediário. Perfeito! Ok? Bom, falando sobre o blockchain, você acha que faltou alguma coisa sobre a definição e explicação? Acho que você explicou bastante sobre essa questão de livro digital, né? O processo de mineração também em novos blocos. A gente já teve uma aula aqui. Sim. Segurança e transparência também, né? Estrutura descentralizada, criptografia e tudo registrado publicamente, Isso. certo? Acho que são os principais pontos. Exato, aí eu falei sobre a blockchain, né, que é o nosso grande livro contábil. Então sempre que uma transação ela acontece, ela vai para um lugar e fica aguardando ali um minerador validar a transação e juntar essa transação num bloco para poder registrar ela. Então fica registrado na blockchain e ela é uma cadeia de blocos, tá, Bruno? Não, depois que você registra um bloco, não tem como voltar atrás. Volta o Pix. Não tem volta mais. Já tá lá, é inviolável. Tá, então por isso que a gente fala que é o nosso livro contábil. E quando a gente fala de segurança e transparência, você consegue acessar a rede do Bitcoin e ver todas as transações, todos os blocos que foram minerados, o que aconteceu, através das hashes, né, que são os códigos criptográficos que são resultado dessa prova de trabalho. Só que você não vai saber exatamente quem é quem, mas você vai ver tudo o que aconteceu ali dentro da rede. Então se empresta pra alguém, se passa pra alguém, se faz isso, faz aquilo, vai tudo sendo registrado. Você sabe o caminho inteiro do dinheiro. Exatamente, ela é pública, porém anônima. Entendi. Então não tem como você esconder uma informação a não ser a identidade das partes, né? Que é super importante. Entendi. Quando você tá falando de dinheiro, principalmente, né? Agora, pra gente fechar, quais foram os principais marcos nesse processo de adoção inicial das criptomoedas? Tá, só vamos falar de desafios iniciais, tá? Que teve lá atrás, já, lá atrás, isso, Tá. exatamente. Primeiro de tudo é o entendimento. Que eu acredito que Acho que até hoje a gente tá num processo de evolução disso ainda, exatamente. Né? Então, a cada dia as pessoas estão aprendendo mais o que é a criptoeconomia, como funcionam as moedas digitais, o que é o Bitcoin. Então, tem essa parte do entendimento. A adoção, então toda nova tecnologia ela passa por uma curva de adoção, a gente está no meio dessa curva. Dizem que nos 10 primeiros anos de toda a tecnologia você impacta ali 10% da população mundial. Depois desses 10 anos, os próximos 10 anos você atinge os 90% restantes, ou seja, o Bitcoin já tem 2008, vamos lá ver se a gente é bom de conta, Bru. 15 anos. 28. 15. A gente tá no meio da curva que vai bater 15. 90%. Então a gente 15, porque nós estamos em 23, A gente tá na curva exponencial agora para que a gente tenha uma adoção geral, né, da criptoeconomia. Então, e também eu acredito que é por conta da volatilidade do preço desses ativos, né? A gente sempre compara muito as moedas digitais, né? As criptos com os papéis. Então, são ativos mais voláteis, né? Então tem essa questão que algumas pessoas não entendem dessa parte. A gente sempre fala, galera, é um mercado volátil, assim como o mercado de ações. Então você precisa ter, né, suas medidas de segurança, investir somente naquilo que você conhece. E eu acho que essa volatilidade, você vê que está diminuindo bastante, principalmente relacionado ao Bitcoin ou ao Ethereum, né? Que são duas que já são um pouco mais antigas. Ou que são mais consolidadas. A palavra seria consolidada. São mais consolidadas. Eu acho que a volatilidade vai melhorando também. Exatamente. Né? Ao longo do tempo, a expectativa é que ela diminua. Exatamente, porque é muito inicial ainda. Porque ainda tem emissão, né? Que a gente fala que a gente está aí no total, se não me engano, são 93% de todos os bitcoins que vão existir na história, né? Os 21 milhões, 93% já foram minerados e já estão em circulação. Entendi. Então a gente tem mais 7%. Mas fica cada vez mais difícil, né? É o 7% muito difícil. A ideia é que o último Bitcoin ele vai surgir, né? Que ele vai ser minerado de fato lá para 2140. Então a gente tem uns 117 anos, sei lá, para chegar lá. Então tá. Tá bom? Eu acho que falamos tudo, né, Bru? Sim, e só os marcos importantes, né? A primeira transação do Bitcoin foi a compra de uma pizza. A compra de uma pizza. E eu não lembro quantos Bitcoins, mas foram alguns. Mas era muito baratinho. Eu acho que foram milhares de bitcoins ali por 2 pizzas. Por isso que virou em 2010, né? O Pizza Day, né? Exato. Não, muito bacana. Eu acho que o Pizza Day é muito bacana. Guarda essa.
E vamos dar uma segurada pra gente falar tudo no próximo. Vamos, a gente precisa fazer os recadinhos finais, Bru. Verdade. Ó, tudo que a gente tá falando aqui é um conteúdo educacional e a gente tem que agradecer pela essa primeira temporada, nossa querida patrocinadora, a Binance, né, que teve com a gente desde o primeiro até hoje aqui. Então, a gente quer fazer um convite pros ouvintes do CryptoMix, tá? Que ainda não abriram a sua conta. Então, digita lá, ó, radiomixfm.com.br/CryptoMix. Aí lá em cima você vai ver um banner, né, ali, abra sua conta. Então, quando falar abre sua conta, abre mesmo. Você vai lá, clica, digita todas as informações que a Binance te pedir e abrindo a sua conta na Binance usando o nosso cupom CryptoMix, você vai ter o quê, Bru? 20%. 20%, ainda tem os 20%, então? Tem 20%, mas é por tempo limitado, a gente não sabe até quando vai. Então, se abriu a sua conta na Binance usando o nosso cupom CryptoMix, você vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação, que já é uma baita economia. E o Binance Academy, né? Binance Academy. BinanceAcademy.com.br. Na verdade é binance.academy.com/pt. E PT, eu tava... PT. Então digitem aí, galera, para vocês terem acesso aí a mais de 280 artigos sobre criptoeconomia. Então, tem do básico até o avançado, você consegue evoluir bastante. Eu consumo muito o conteúdo da Binance Academy. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu já entro lá. Foi por lá que eu comecei também a aprender as primeiras coisas. Não, o caminho das pedras é excelente. Então, lembrando que a gente tem que ser responsável pela nossa educação, pela nossa evolução, mas que o Binance Academy tem ali muita coisa para você começar com o pé direito no seu ensino cripto. Falamos tudo, né, Bru? Falamos tudo. Agora a gente falou tudo. Então é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi muito bacana. Obrigada, Caco. Tamo junto, Bru. Tamo aí. E você não se esqueça, tudo que nós falamos aqui, nós aprofundamos, acho que nos 10, 12 primeiros podcasts, todo o conteúdo que nós falamos neste daqui. Então, se você quiser aprofundar o conhecimento, um pouco mais técnico, é só escutar todos os outros. Volte algumas casas. Exatamente. Então, até terça-feira que vem, Bru. Até, um beijo. Beijo. CryptoMix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br.